Quero só encerrar falando rapidamente do protestantismo no Brasil, para a gente não deixar essa lacuna. Não tem assim grandes detalhes, é só para vocês terem algum conhecimento do que aconteceu, tá? Vejam aí que nós temos o registro da tentativa dos huguenotes, já falamos sobre isso, entreguei para vocês um texto, totalmente fracassado, não deu em nada. Aí tem os holandeses, isso nós não falamos, os holandeses em Pernambuco, isso se estuda na história do Brasil. Eles conquistaram Pernambuco e ficaram 24 anos lá. E aí com a vinda do Maurício de Nassau, foi implantada toda uma estrutura eclesiástica que chegou a ter 24 igrejas reformadas holandesas em Pernambuco. Tudo isso aí foi destruído na guerra. E os holandeses foram expulsos e aí não ficou absolutamente nada disso. Tá? Em 1824 começa a imigração alemã. Dom Pedro I decretou a independência do Brasil e aí tinha grande preocupação em colonizar o país. E aí começou então a convidar pessoas para virem. Né? Só que esses indivíduos que vieram, coitados, né? Porque convidou, mas tratou mal toda a vida. E a imigração alemã então começa em 1824, aí vem os luteranos. Os luteranos começaram. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana é o que tem de mais antigo aí estabelecido no Brasil. Só que não é uma igreja missionária, tá? É uma igreja étnica. Ela veio para atender os colonizadores. Ela não veio para alcançar ninguém. Até porque deu para pegar um pouco de raiva do país, porque eles realmente foram muito enganados. Os casamentos deles não valiam nada, era zero, eles eram considerados amasiados, né? O casamento não era válido, o casamento só era, não havia registro civil, o casamento era religioso, valia como civil, então era considerado amásia os casais e os filhos eram todos ilegítimos. Então você convida os caras para virem colonizar o teu país e você dá esse tipo de condição para eles. Né? É a cara do Dom Pedro I, né? Não se esperava outra coisa dele. Sofreram, essas pessoas sofreram. Grande trabalho desses pastores luteranos, né? Eles eram tudo, eles eram médicos, eles eram professores, eles eram tudo, né? Para aquelas comunidades. Né? Mas não houve evangelização dos habitantes locais. Vejam. Sim. Não, hoje a realidade é completamente diferente. Isso eu estou falando daquela época, tá? Sim. Certo. Não, com certeza. Os metodistas vieram depois. Veja que interessante. Tudo no século XIX. Porque o século XIX ele tem essa característica, né? O cristianismo passou a ser mundial. Com o século XIX o cristianismo passou a existir em todos os lugares. Certo? E por que nunca vinha missionário para o Brasil? Porque o Brasil era considerado cristianizado. Porque ele era católico romano. Então ia todo mundo para a Índia, para povos pagãos, não cristãos, onde a religião não tem nada a ver com o cristianismo. Isso também era uma dificuldade, a própria questão aí da falta de registro dos filhos e coisa, mostra essa questão da religião oficial, a ligação Estado e Igreja. Em 1835 chega ao Brasil o jovem pastor Fontaine Elliot Pitts, que foi enviado pela Igreja Metodista Americana, veio para o Rio de Janeiro. É o começo dos metodistas no Brasil. Sempre os metodistas na frente, né? É impressionante como eles realmente tinham esse pioneirismo. Depois os presbiterianos, em 1859, vem o famoso para os presbiterianos, aí, o Ashbel Simonton e o Alexander Blackford. Foram os presbiterianos que ordenaram o primeiro pastor protestante brasileiro, o ex-padre José Manuel da Conceição. É interessante que são sempre ex-padres, né? Então, tanto os presbiterianos como os batistas. É interessante isso. Os batistas, que a gente vai, porque nós somos batistas, a gente dá um focozinho um pouco melhor, eles vieram principalmente por causa da Guerra Civil nos Estados Unidos, a guerra entre Norte e Sul, onde houve uma declaração de independência do Sul, os Estados Confederados, que eram escravagistas, e os do Norte eram contra a escravidão. E aí houve a guerra civil lá dentro dos Estados Unidos, e muita gente veio do sul dos Estados Unidos, veio para cá. Chegaram no pequeno porto de Iguape, no litoral de São Paulo, em 1867. Veio o coronel Hutchinson Norris, William Hutchinson Norris. Ele veio e se estabeleceu em Santa Bárbara do Oeste. E para lá vieram cerca de 8.000 no total, americanos. Boa parte deles batistas. E aí, em
1871, os batistas organizaram a primeira igreja batista de Santa Bárbara do Oeste, que é a primeira igreja batista no Brasil. Mas é uma igreja étnica. Étnica, igreja para os colonizadores. Não é uma igreja missionária. Também. Exatamente, exatamente. Ali tem a cidade que é Americana, que era na época um distrito de Santa Bárbara do Oeste. É bem lembrado, bem lembrado. Na verdade, a segunda igreja batista foi construída, foi fundada em Americana. Onde hoje é Americana, na época não era, né? Na verdade era a segunda em Santa Bárbara. E aí vem a figura de Antônio Teixeira de Albuquerque, que era um padre católico, que foi uma vez escondido. ele nasceu em Alagoas e ele assistiu secretamente às pregações do pastor presbiteriano. Vejam a ligação. Sempre houve essa ligação batistas e presbiterianos. Ele foi ouvir as pregações do pastor presbiteriano John Rockwell Smith. E lá ele viu que a Igreja Católica Romana estava completamente errada e que era falso o ensino dela. E aí, então, ele foi para o Rio de Janeiro e depois ele tomou contato com os batistas lá de Santa Bárbara. E lá ele então foi batizado e foi ordenado pastor ele foi então ordenado pastor e se tornou o primeiro pastor batista brasileiro. Antônio Teixeira de Albuquerque. E aí os batistas em Santa Bárbara do Oeste, eles então eles se uniram e solicitaram à junta de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos, o envio de missionários para o Brasil. E aí vieram para o Brasil em 1881 William Buck Bagby e a esposa dele, Anna Luther Bagby, e Zacarias Taylor e Catherine Taylor. 2 casais de missionários vieram trabalhar no Brasil, foram recebidos em Santa Bárbara do Oeste, se uniram à igreja lá, e aí foram enviados em 1882, eles foram enviados para Salvador, na Bahia, onde então foi formada a primeira igreja batista com a finalidade de evangelizar o povo brasileiro. Né? Não era étnica, então. Isso, Salvador, na Bahia. Foram os missionários americanos, junto com o Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi quem ensinou a língua para eles. Interessante essa coisa assim, dessa parceria que tinha, né? Depois essa igreja no primeiro ano já tinha 70 membros, a igreja em Salvador, ao fim do primeiro ano. O pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, ele se casou e voltou para Maceió, lá onde ele nasceu, e lá ele organizou também a primeira igreja batista em Maceió, e lá ele ganhou os seus pais para Jesus também. É interessante a história dele. Ele acabou falecendo jovem, com 46 anos de idade. Só para complementar, em 1920 chega a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã, né? Só para vocês terem um panorama aí do protestantismo no Brasil. Ali o José Manuel da Conceição e o Simonton, né? Simonton presbiteriano, é o missionário que veio para cá, e o José Manuel da Conceição, primeiro pastor presbiteriano e primeiro pastor protestante do Brasil. Aqui o Antônio Teixeira de Albuquerque, primeiro pastor batista do Brasil. Aqui os 2 casais de missionários americanos que vieram, batistas. E essa aqui é a igreja em Salvador, fundada em 1882. Certo?